Sejam bem-vindos ao canal Voz da Ampulheta, Aventureiros do Tempo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem ama a história. Ajude-nos a manter viva a Voz da Ampulheta, onde o passado ganha voz para iluminar o presente. Hoje, vamos mergulhar em uma história épica, uma saga de glória, poder, mas também de fragilidade e colapso. Prepare-se para desvendar os mistérios de Roma, do auge do seu império à sua queda estrondosa. Uma jornada que ainda ecoa até os dias de hoje. Sim, meus caros, Roma não foi construída em um dia, e sua derrocada também não. Neste episódio, vamos explorar os fatores que levaram ao fim de um dos maiores impérios da história. Intrigas, crises, traições e a ascensão de novos poderes. Abram seus livros de história, abram suas mentes, a viagem será épica. Apertem os cintos, porque a Voz da Ampulheta vai te levar ao passado. Roma antiga te espera. Roma era mais que um império. Era uma engrenagem de poder, administração, cultura e dominação. Sua força vinha da organização, leis, estradas, exércitos, moedas, cidadania e engenharia. A Pax Romana consolidou a unidade, mas mascarava fragilidades profundas. Os conceitos-chave para compreender Roma são: 1. Centralização imperial e o papel do imperador como figura quase divina. 2. Estrutura escravista e expansão territorial como base da economia. 3. Cidadania romana como ferramenta de controle e assimilação. 4. Cultura greco-romana como símbolo de universalismo. Dos montes acidentados da Escócia às ensolaradas costas do norte da África, do norte da Bretanha às margens do Eufrates, Roma dominava territórios vastos e diversos. Estradas, aquedutos, cidades planejadas e uma administração complexa conectavam esse império como uma engrenagem gigante. O Império Romano estendia seu vasto domínio por toda a Europa. Suas cidades eram centros vibrantes de cultura e comércio, o coração pulsante do império. Estradas, aquedutos e mercados exibiam o gênio da engenharia romana. Anfiteatros como o Coliseu ofereciam espetáculos grandiosos, reflexo de uma sociedade poderosa e complexa. A Pax Romana, iniciada no reinado de Augusto, inaugurou quase 2 séculos de estabilidade relativa. Foi um tempo de ouro, em que o comércio floresceu, a cultura se espalhou e o império parecia invencível. Foi um período de paz e prosperidade para Roma e seus cidadãos. A estabilidade permitiu o florescimento urbano, o comércio expandiu-se e as cidades transbordaram de vida. Mas o que sobe, um dia desce. Todo império carrega em si as sementes da sua própria ruína. Com o tempo, o que sustentava Roma começou a se corroer. Marco Aurélio, o último dos 5 bons imperadores, morre em 180 d.C. O sucesso do Império Romano estava profundamente entrelaçado com seus sofisticados sistemas de comércio e comunicação. O declínio foi um processo lento, feito de rachaduras que se alargaram com o tempo. Uma convergência de fatores contribuiu para essa decadência, como a instabilidade política, as crises econômicas, a corrupção e pressões externas minaram o império por dentro. O declínio do Império Romano, um processo gradual que se estendeu por séculos, lançou uma longa sombra sobre as outrora vibrantes cidades do mundo romano. O que antes era símbolo de unidade e força, virou um mosaico de reinos rivais, cada um lutando pelo controle. O legado romano, no entanto, sobreviveu. Roma caiu, mas nunca desapareceu. Seu legado permaneceu, nas leis, na língua, na cultura, na arquitetura e em nossa memória coletiva. Imaginem só, por quase 2 séculos, Roma viveu um período de paz e prosperidade sem precedentes. Era a Pax Romana, um tempo de ouro que permitiu ao império florescer como nunca. O comércio florescia, as cidades cresciam, e a cultura romana se espalhava pelos 4 cantos do mundo conhecido.
Era como se o mundo inteiro estivesse conectado por uma rede invisível, tecida pelo poderio romano. Mas, como tudo na vida, a bonança não duraria para sempre. A partir do século III, o Império começou a enfrentar uma série de crises. Era como se um vírus silencioso estivesse corroendo suas estruturas por dentro. Revoltas populares explodiam nas ruas, generais ambiciosos disputavam o trono como lobos famintos, e o exército, antes invencível, agora se fragmentava. Com o fim da Pax Romana, o coração do Império começou a bater mais fraco. As estradas, antes seguras e movimentadas, se tornaram perigosas, infestadas por bandidos e saqueadores. Cidades outrora vibrantes agora viviam sob a sombra do medo e da incerteza. O fim da Pax Romana marcava o início do fim de uma era. A partir do século III, Roma entra em uma sequência de crises múltiplas. A crise econômica começou com a inflação, que é a desvalorização da moeda, seguida por uma queda na produção agrícola e do colapso do sistema escravista. Crises econômicas são: quando o dinheiro perde valor, os preços sobem e as pessoas não conseguem mais viver como antes. Roma gastava muito com guerras e não conseguia mais conquistar novos territórios, o que fazia faltar ouro, prata e escravos, os pilares da economia romana. Por que isso destrói uma sociedade? Porque as pessoas perdem a confiança no sistema, trocam dinheiro por favores, começam a fugir das cidades e o comércio para. Tudo trava. Há uma crise política, uma sucessão de imperadores assassinados ou depostos. Em 50 anos, Roma teve mais de 20 imperadores. Um jogo de poder sem fim. Militarização do poder. Generais passaram a disputar o trono apoiados por tropas leais. O império virou refém dos próprios exércitos. Urbanização em declínio. Cidades se esvaziam, elites rurais se isolam em vilas autossuficientes. Um embrião do sistema feudal. Pressões externas. Povos como godos, vândalos, hunos e alamanos pressionavam as fronteiras constantemente. Essa combinação levou a um processo de fragmentação, em que o Estado romano foi perdendo a capacidade de controlar seu próprio território. A militarização do poder é um problema grotesco e nunca uma solução satisfatória. Quando os generais se tornam imperadores ou presidentes, o exército passa a decidir quem manda em Roma, pois quem tem mais soldados tem mais voz ou força. Por que isso destrói uma sociedade? Porque a força vale mais que a lei. E quando a espada manda mais que o cérebro, a razão vai embora. No Brasil, pós-1964, apesar de um crescimento econômico rápido no início da ditadura, o chamado milagre econômico, esse crescimento foi desigual e sustentado por empréstimos internacionais. Depois, veio uma inflação alta, aumento da dívida externa e empobrecimento da população nos anos 1980, época chamada de a década perdida. Essa lição deixa claro que quando os governos priorizam números bonitos para fora, como o PIB, mas esquecem do povo, a crise bate forte. Economia ruim é quase sempre resultado de política ruim, concentradora e autoritária. O que é a militarização do poder? A militarização do poder é quando o poder sai das mãos de civis, eleitos, e vai para os militares, uma força armada. No Brasil pós-64, os generais passaram a controlar o país tomando decisões sem ouvir o povo. Isso criou um Estado autoritário e violento. A lógica da guerra passou a ser usada dentro do próprio país. Quem discordava era tratado como inimigo, era torturado, preso por vários meses e, em geral, mortos. Essa lição nos mostra que, quando quem manda é treinado para obedecer ordens e não para debater ideias, a sociedade perde liberdade. Militar no poder não resolve problema civil, só transforma tudo em repressão. Crise política é quando não há confiança nas instituições e o povo sente que não tem voz no governo, como a do Brasil pós-64, onde o golpe tirou um presidente eleito, João Goulart.
e instaurou uma ditadura militar sem eleições diretas, e o povo perdeu o direito de participar das decisões. Houve censura, repressão e perseguições políticas, que sempre ou quase sempre resultava em prisões de inocentes, tortura e morte de qualquer ameaça aos militares. Essa lição nos mostra que uma sociedade que não pode escolher seus líderes vive na insegurança. Sem democracia, não há como corrigir os erros dos governantes. A crise política abre as portas para injustiças e desigualdade. Aqui vamos discutir alguns nomes de pessoas importantes que foram mortas pela ditadura militar brasileira, que ocorreu entre 1964 e 1985, seja por assassinato direto, tortura, desaparecimento forçado ou execução sob custódia do Estado. Muitos desses casos envolveram censura, repressão política e violência institucional, com investigações muitas vezes abafadas ou manipuladas à época. Entre os mortos ou desaparecidos políticos importantes no Brasil durante a ditadura militar, nota-se um padrão. Políticos, jornalistas e intelectuais são os mais perseguidos. Em geral, eles não suportam um professor. A perseguição e assassinato de intelectuais como os jornalistas, professores, os artistas, padres, estudantes universitários, entre outros durante a ditadura militar brasileira, teve razões estratégicas e ideológicas. Vamos discutir os motivos centrais por trás disso. Rubens Paiva, em 1971, era um ex-deputado federal pelo PTB. Foi sequestrado em sua casa no Rio de Janeiro por agentes do regime. Levado ao DOI-CODE, foi brutalmente torturado e assassinado. Seu corpo nunca foi encontrado. A Comissão Nacional da Verdade confirmou sua morte sob custódia do Estado, confirmando que ele desapareceu após ser preso. Rubens Paiva foi morto porque fazia denúncias públicas sobre desaparecimentos forçados. Vladimir Herzog, em 1975, era jornalista e diretor de jornalismo da TV Cultura. Foi preso e torturado no DOI-CODE em São Paulo. A ditadura tentou encobrir o assassinato como suicídio, mas foi comprovado que foi tortura até a morte. Ele foi convocado a depor no DOI-CODE de São Paulo em 1975. Horas depois, foi encontrado morto em sua cela. O regime alegou suicídio, mas evidências e testemunhos indicam que ele foi torturado até a morte. Vladimir Herzog foi morto porque denunciava abusos do regime militar na TV Cultura. O regime militar via nos intelectuais, artistas e jornalistas como ameaças potenciais à ordem estabelecida. Esses grupos eram associados a ideologias de esquerda e considerados capazes de influenciar a opinião pública contra o governo. A censura e a repressão buscavam eliminar qualquer forma de oposição ou crítica ao regime. A repressão visava silenciar vozes dissidentes e consolidar o poder militar. O objetivo é eliminar vozes críticas e formadoras de opinião, como os intelectuais são, por definição, formadores de pensamento, porque eles escrevem, falam, ensinam e influenciam. Num regime autoritário, a crítica ao governo é vista como ameaça direta ao poder. Muitos desses intelectuais denunciavam a tortura, a desigualdade social, a censura, a violência do Estado e a dependência econômica do Brasil em relação aos Estados Unidos. Outro caso importante foi o de Carlos Lamarca, morto em 1971. Ele foi capitão do Exército Brasileiro. Ele desertou em 1969 para se juntar à luta armada contra a ditadura militar. Ele abandonou uma carreira militar promissora, roubou armas de um quartel em São Paulo e passou a integrar grupos guerrilheiros como a Vanguarda Popular Revolucionária, ou VPR. Ele participou de ações armadas, como assaltos a banco, para financiar a resistência contra a ditadura. Comandou o sequestro do embaixador suíço Giovanni Boucher, em 1970. Ação feita por outro grupo, mas sob alinhamento tático conjunto. Ficou conhecido por viver como guerrilheiro no interior do país, especialmente no sertão da Bahia e do Piauí. Foi morto em 1971.
numa emboscada feita por forças do exército na Bahia, após ser perseguido durante meses. Sua execução foi rápida, e há indícios de que foi fuzilado sem chance de rendição. Foi morto porque o regime o considerava traidor e extremamente perigoso, tanto pelo simbolismo de sua deserção como pelo conhecimento militar que ele levava para os grupos de oposição. O combate à ameaça comunista, que só era real, no sentido que, em geral, intelectuais são comunistas, e isso gerou vários problemas para qualquer um que declarasse uma posição política diferente na ditadura no Brasil. Os problemas à ameaça comunista é que ela passa a ser inventada, como motivo para prisões arbitrárias, se torna uma desculpa para prender qualquer um que desagrade alguém fardado e armado. A ditadura militar via em qualquer pensamento de esquerda, como os socialistas, comunistas, líderes da causa trabalhista, os progressistas, que lutam por melhoras das condições sociais. Esses sim são agora vistos como uma ameaça à ordem e à segurança nacional. Isso gerou uma inversão de valores típica dos regimes autoritários. A educação da época foi usada como instrumento de controle ideológico. A escola formava não apenas cidadãos, mas delatores. Amigos, parentes e vizinhos eram entregues aos militares apenas por se declararem de esquerda. E muitas vezes, essas pessoas nunca mais voltavam para casa. Essa mentalidade ainda sobrevive em instituições como os colégios militares. Nesses espaços, professores são perseguidos, difamados e até demitidos por opiniões divergentes, numa contradição gritante em pleno regime democrático, que revela o poder oculto e persistente de uma mentalidade militar autoritária, moldada por ideais semelhantes aos do nazismo. Forma-se assim uma nova geração submetida desde cedo à doutrinação, como uma espécie contemporânea de juventude hitlerista, ensinando valores autoritários e excludentes desde a infância. Essa doutrinação precoce, antes restrita a instituições como os colégios militares, hoje encontra um campo fértil nas redes sociais. Plataformas como Facebook, Instagram e X, antigo Twitter, funcionam como multiplicadores desse discurso autoritário, espalhando desinformação, distorcendo fatos históricos e reforçando o culto à força e à obediência cega. A lógica da juventude moldada por valores fascistas se atualiza, agora não apenas nas salas de aula, mas também nos algoritmos, nos memes e nas bolhas de ódio que se formam online. A nova juventude hitlerista já não veste uniforme. Ela compartilha, comenta e viraliza. Dessa maneira, os militares não largavam o osso do poder. Jamais deixavam o poder voltar às mãos dos civis. Mesmo quando a sociedade civil exigia redemocratização, os militares inventavam novos inimigos, ou ressuscitavam os antigos, para justificar sua permanência no comando. Pois sempre existia um inimigo novo a ser combatido, ou o velho retornava. O contexto internacional favorecia esse tipo de repressão. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos apoiaram golpes militares em toda a América Latina e incentivaram a perseguição a qualquer pensamento progressista. A Guerra Fria estava no auge, e os Estados Unidos, que já haviam promovido golpes militares em diversos países da América Latina, influenciavam fortemente a repressão na América Latina. Intelectuais costumam ter contato com teorias marxistas, freudianas, críticas ao capitalismo, e isso era visto como subversivo. Na prática, até padres que defendiam os pobres eram acusados de comunistas e perseguidos, como o padre Henrique e o Frei Tito ou mesmo Dom Helder Câmara. O objetivo era romper redes de resistência e mobilização. Intelectuais ajudavam a organizar os grupos estudantis, os sindicatos, os jornais alternativos e as ações clandestinas de resistência. Matar ou prender esses líderes desarticulava movimentos inteiros. Ao matar Stuart Angel, do MR8, e o Eduardo Bacuri, do VPR, Carlos Marighella ou Carlos Lamarca, do VPR, era uma maneira de eliminar núcleos inteiros de luta armada e resistência ideológica.
Outro caso foi o do Luiz Eduardo da Rocha Merlino, morto em 1971. Ele era jornalista e militante da esquerda. Foi torturado e morto nas dependências do DOI-CODE de São Paulo, sob responsabilidade do coronel Brilhante Ustra. Já Manuel Fiel Filho, morto em 1976, era operário metalúrgico. Preso e morto em São Paulo, também sob a justificativa de suicídio, semelhante ao caso Herzog. Sua morte foi um dos fatores que causaram a demissão do general Ednardo Dávila Melo, comandante do 2º Exército. Estudantes e militantes políticos como Stuart Angel Jones, morto em 1971. Militante do MR8, filho da estilista Zuzu Angel, foi torturado e morto pela aeronáutica no Rio. Há relatos de que foi arrastado amarrado a um jipe militar. Seu corpo nunca foi encontrado. Bem como Eduardo Collen Leite, Bacuri, morto em 1970, militante do VPR, que foi brutalmente torturado por semanas e morto no DOI-CODE do Rio. O laudo oficial indicava tiroteio, mas sua aparência provava execução sob tortura. Casos como o da Helene Guariba, que em 1971 era diretora de teatro, militante da resistência. Foi presa no Paraná, levada ao DOI-CODE em São Paulo e desapareceu. É uma das desaparecidas políticas. Ou Dinalva Oliveira Teixeira, em 1973, era militante da ALN, Ação Libertadora Nacional. Foi sequestrada, torturada e assassinada em Salvador. Religiosos e defensores de direitos humanos como Frei Tito de Alencar Lima, em 1974, foi preso, torturado brutalmente no Brasil, foi exilado na França. As sequelas psicológicas foram tão graves que cometeu suicídio em Lyon. Símbolo da repressão aos religiosos que apoiavam os oprimidos, Padre Henrique Pereira Neto. Em 1969, atuava com jovens em Recife e denunciava a repressão. Foi assassinado por membros de um grupo de extermínio com ligações com o regime. Outras vítimas importantes ou simbólicas. Zuzu Angel, 1976, era estilista famosa, mãe de Stuart Angel. Morreu em um acidente de carro forjado após denunciar internacionalmente o assassinato do filho. Documentos e testemunhos sustentam que foi assassinada pelo regime. Sônia Maria de Moraes Angel Jones, morta em 1973. Era esposa de Stuart Angel, também militante da resistência. Foi presa e assassinada sob tortura. Teve os dentes arrancados e foi enterrada como indigente. Esses nomes representam apenas uma parte da brutalidade cometida pelo regime. A Comissão Nacional da Verdade reconheceu oficialmente 434 mortos e desaparecidos políticos, mas esse número não inclui os milhares de presos, torturados e exilados. Muitos casos ainda não foram resolvidos e vários corpos nunca foram encontrados. Isso dificulta o pleno reconhecimento da violência de Estado e o processo de justiça histórica no Brasil. Há testemunhos que relatam o uso de ratos nas sessões de tortura contra mulheres durante a ditadura militar brasileira. Trata-se de uma das formas mais brutais e degradantes de violência sexual empregada por agentes do Estado. O uso de ratos como método de tortura era feito contra algumas mulheres que denunciaram que tiveram ratos introduzidos na vagina ou foram ameaçadas com isso durante os interrogatórios. O objetivo não era apenas arrancar informações, mas principalmente humilhar profundamente a mulher enquanto militante, destruir sua autoestima e dignidade, afirmar o domínio do poder militar sobre corpos femininos, considerados fora do lugar por participarem da política e da luta armada. Esse tipo de tortura era associado à misoginia estrutural da repressão, a ideia de que mulheres comunistas ou subversivas deviam ser punidas não só politicamente, mas sexualmente. A lógica de que mulheres militantes mereciam uma lição. Há diversas fontes e depoimentos. Relatos sobre esses abusos constam em Brasil, Nunca Mais, de 1985. Projeto coordenado por Dom Paulo Evaristo Arnes.
com base em arquivos do próprio sistema judiciário militar, depoimentos à Comissão Nacional da Verdade de 2011 a 2014, entrevistas de ex-presas políticas como Inês Etienne Romeu, a única sobrevivente da Casa da Morte, em Petrópolis, que relatou abusos extremos. Essas pesquisas vêm de estudiosas como Daniela Arbex, Janaína Amado e Maria Rita Kell. Muitos artistas brasileiros foram perseguidos, presos, torturados ou exilados durante a ditadura militar de 1964 a 1985, especialmente aqueles ligados à música popular, ao teatro e à arte de resistência. O caso de Geraldo Azevedo é emblemático, mas ele não foi o único. Vamos organizar isso de forma clara. Geraldo Azevedo foi preso em 1969, junto com Alceu Valença, acusado de ligação com grupos subversivos. Foi torturado no DOI-CODE do Recife, apesar de não ter envolvimento com ações armadas. Em entrevistas, relatou ter apanhado tanto que chegou a desmaiar e perder os sentidos. Posteriormente, escreveu músicas como Barcarola do São Francisco e Deus Me Proteja, marcadas por lirismo e resistência simbólica. Sua experiência traumática influenciou sua postura crítica e o conteúdo político de muitas de suas canções. Outros músicos e artistas perseguidos foram Gilberto Gil e Caetano Veloso, que presos em 1968 após o AI-5. Foram exilados em Londres, apenas porque eram conhecidos demais para serem mortos, onde continuaram produzindo música. O motivo da prisão? Músicas consideradas irreverentes e atitudes ameaçadoras à ordem. A canção É Proibido Proibir, de Caetano, virou um símbolo contra a repressão. Chico Buarque teve várias músicas censuradas, criava canções de duplo sentido para driblar a censura como Apesar de Você, Cálice. Chegou a ser chamado para depor e foi exilado na Itália por um tempo. Já Geraldo Vandré, autor de Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, música de 1968, que virou hino da resistência, teve sua música proibida. Ele foi perseguido e forçado ao exílio. Retornou nos anos 70, mas foi silenciado e pressionado a se afastar da vida pública. Zé Celso Martinez Correia foi diretor do Teatro Oficina, teve suas peças censuradas e foi exilado. Suas obras eram fortemente críticas ao regime, com linguagem ousada e experimental. Taiguara foi cantor e compositor. Teve mais de 60 músicas censuradas. Foi perseguido, exilado e espionado pelo SNI, Serviço Nacional de Informações. Ao voltar do exílio, era seguido constantemente pela repressão. O regime via a arte como ferramenta de subversão, em geral, teatro, música e arte como resistência, pois os artistas eram capazes de comunicar ideias rapidamente, atingir o povo, criava redes de pensamento crítico. Nessa época, surgiram movimentos como a Tropicália, que mistura crítica, psicodelia e nacionalismo, o Teatro do Oprimido de Augusto Boal, que também foi exilado, e o Cinema Novo com Glauber Rocha, Carlos Diegues e outros. A dívida externa brasileira, da ditadura à democracia. Mas, o que é dívida externa? É o dinheiro que o Brasil pega emprestado de outros países, bancos internacionais ou instituições como o FMI, chamado Fundo Monetário Internacional. Esses empréstimos vêm com juros altos e condições pesadas, e precisam ser pagos com dinheiro público, ou seja, com impostos do povo. Durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985, os militares pegaram muitos empréstimos internacionais para financiar obras gigantes, as chamadas obras faraônicas, como a Transamazônica e Itaipu. Era o tempo do chamado milagre econômico, de 1968 a 1973, quando o PIB crescia, mas a desigualdade também. Para manter o crescimento artificial, o governo aumentou brutalmente a dívida externa. Em 1964, a dívida era cerca de 3 bilhões de dólares. E, em 1985, ela já passava dos 100 bilhões de dólares. Em resumo,
O governo militar pegou o dinheiro emprestado sem controle e sem transparência, criando uma bola de neve que levou à crise da dívida e à década perdida, os anos 80, quando os juros internacionais subiram, por decisão dos Estados Unidos, que haviam planejado e apoiado o golpe de 1964 no Brasil. A ditadura militar não conseguiu mais honrar suas dívidas externas. O resultado foi desastroso: quebras generalizadas, inflação altíssima, desemprego crescente e uma forte queda no investimento público. O Brasil teve que pedir ajuda ao FMI, que impôs cortes em saúde, educação e aumentou ainda mais a pobreza. Após o período militar, houve uma transição para a democracia, o que ocorre entre 1985 e 1994. Esse período foi chamado de a redemocratização. Ele herdou uma bomba relógio, a dívida deixada pela ditadura militar. Durante a ditadura militar no Brasil, entre 64 e 85, diversos escândalos de corrupção vieram à tona, envolvendo tanto civis quanto militares. No entanto, não há evidências documentadas de que os presidentes militares tenham se enriquecido ilicitamente. A censura e a repressão dificultaram a exposição desses casos na época, mas investigações posteriores revelaram detalhes sobre essas atividades ilícitas. Alguns exemplos de corrupção durante a ditadura foram o caso Lutfala. Envolveu empréstimos irregulares do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, para da empresa Lutfala, ligada à família do político Paulo Maluf. O caso destacou o uso de recursos públicos para beneficiar empresas privadas com conexões políticas. O caso Delfim. Durante o governo Figueiredo, envolvia a empresa Delfim, que foi favorecida por políticas econômicas. Recebeu apoio estatal, resultando em prejuízos significativos para o erário público. Houve até novidade: contrabando na Polícia do Exército. Sim, na década de 1970, membros do 2º Batalhão da Polícia do Exército no Rio de Janeiro estiveram envolvidos em esquemas de contrabando de produtos como roupas de luxo e bebidas, que eram revendidos ilegalmente. Considerações finais. Apesar da narrativa oficial da ditadura militar enfatizar a ordem e a moralidade, diversos casos revelam que a corrupção estava presente nas estruturas do regime. A censura e a repressão dificultaram a divulgação desses casos na época, mas investigações posteriores trouxeram à tona a extensão dessas práticas ilícitas. Após o período militar, os planos econômicos fracassavam um após o outro. Eles tentaram conter a inflação, sem sucesso. O Plano Cruzado, de 1986, do governo Sarney, criou a moeda cruzado e congelou preços e salários em vão. O Plano Bresser, de 1987, também do governo Sarney, tentou corrigir erros do cruzado. Houve um novo congelamento de preços e moratória da dívida externa. Plano Verão, de 1989, de novo do governo Sarney, teve que criar uma nova moeda, o Cruzado Novo. Novamente um congelamento de preços e corte de gastos. E esse também falhou. A inflação continuou a subir e não houve controle fiscal. Por fim, o Plano Collor, 1990, do governo Collor, criou a moeda Cruzeiro. Pera, outra vez? Sim. E como não deu certo, ele confiscou a poupança da população por 18 meses. Tentou cortar o dinheiro em circulação, mas gerou revolta e recessão. Houve uma hiperinflação que voltou com mais força. As trocas de moeda durante a ditadura militar entre 1964 e 1985 foram algo bizarro. Sim, o Brasil trocou de moeda durante a ditadura. Primeiro o Cruzeiro, que sobreviveu até 1967. Depois o Cruzeiro Novo, de 1967 a 1970. E de novo o Cruzeiro volta do nome antigo em 1970, com novo valor. As trocas de moeda foram uma forma de maquiar a inflação crescente. A economia cresceu em parte durante o período chamado de O Milagre Econômico, de 1968 a 1973, mas à base de dívida externa e concentração de renda, o que gerou efeitos desastrosos na década de 1980, a década perdida. O povo pagou com perda de salários,
confisco da poupança, com o nosso amado presidente que também andava de jet ski, Fernando Collor. Isso tudo, a herança do militarismo chegou no ápice com os cortes das políticas públicas. E adivinha quem pagou a conta da dívida externa da ditadura? O povo brasileiro. Com mais impostos, menos serviços, inflação e empobrecimento. E o ciclo se repete de Roma ao Brasil. A dívida não desapareceu. Ela foi renegociada, convertida em dívida interna e continua sendo paga até hoje com recursos públicos. Ou seja, uma decisão autoritária do passado continua afetando nosso presente. Em um resumo factual validado sobre a corrupção e o enriquecimento ilícito de presidentes militares, não há provas diretas de que os presidentes militares brasileiros, como Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, tenham se enriquecido ilicitamente de forma documentada. Porém, há fortes indícios de corrupção sistêmica e favorecimentos econômicos a grupos aliados, incluindo militares de alta patente e empresários. Mas a censura e a repressão se tornaram obstáculos à verdade. Era um período de censura à imprensa, do controle do judiciário e autoritarismo político, o que impedia que denúncias fossem investigadas ou divulgadas na época. Isso criou uma falsa ideia de moralidade e eficiência, muito difundida até hoje por parte dos defensores do regime. Escândalos e investigações posteriores. Jornalistas como José Carlos de Assis documentaram diversas irregularidades em obras públicas e esquemas de financiamento do governo com bancos estatais. Grandes obras como a Transamazônica, Ponte Rio-Niterói e Ferrovia do Aço foram realizadas sem transparência, favorecendo empreiteiras amigas do regime. Era uma corrupção institucionalizada, que fez uso do Banco Nacional de Habitação, o BNH, do BNDES, e de outras instituições para concessão de financiamentos dirigidos a empresários aliados, é hoje considerado um modelo de corrupção estrutural, mesmo sem nomes de presidentes diretamente envolvidos. Militares em funções administrativas foram frequentemente citados em denúncias de superfaturamento, contrabando e enriquecimento ilícito, ainda que poucas dessas denúncias tenham chegado à justiça, tanto por medo quanto por falta de liberdade institucional. Esses planos fracassados e as trocas de moeda mostram a herança desastrosa deixada pela ditadura militar na economia brasileira. Inflação descontrolada, dívida externa impagável, dependência internacional, desvalorização do dinheiro e sofrimento popular. A transição para a democracia não foi suficiente para conter a deterioração econômica sem reformas estruturais, que só começaram de fato com o Plano Real em 1994, já no governo Itamar Franco, com Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. Conclusão: a dívida externa da ditadura foi como um cartão de crédito estourado que ninguém pediu, mas que todo mundo foi obrigado a pagar. A gente não escolheu, mas arcou com as consequências. Há um paralelo direto e inquietante entre o papel desempenhado por empresas no Brasil durante a ditadura militar, 1964-1985, e o comportamento de grandes corporações na Alemanha nazista, entre 1933 e 1945. Em ambos os contextos, empresas colaboraram ativamente com regimes autoritários, seja por convicção ideológica, por oportunismo econômico ou por medo. Durante a ditadura militar brasileira, diversas empresas, como Volkswagen, Rede Globo, Ultragaz, General Motors, Mercedes-Benz, Light, entre outras, participaram da repressão denunciando, vigiando ou entregando funcionários considerados subversivos. Esse rótulo era amplamente atribuído a sindicalistas, comunistas, militantes progressistas ou mesmo a qualquer pessoa crítica ao regime. A Volkswagen do Brasil, por exemplo, mantinha um sistema interno de vigilância que identificava e denunciava operários ao DOI-CODE, órgão responsável por ações de repressão e tortura. Essa colaboração direta resultou em prisões arbitrárias, sessões de tortura e demissões sumárias.
A Rede Globo, por sua vez, apoiou abertamente o golpe militar de 1964 e desempenhou um papel central na construção de uma narrativa favorável ao regime. Ao silenciar denúncias e legitimar o autoritarismo, ajudou a consolidar a ditadura e a desmobilizar a opinião pública. Empresas como essas foram fundamentais na repressão ao movimento operário e na sustentação de uma ordem econômica autoritária, que privilegiava os grandes capitalistas e mantinha a classe trabalhadora sob vigilância e controle. Na Alemanha, sob o regime de Hitler, muitas empresas não apenas colaboraram com o nazismo, como também lucraram diretamente com a guerra e com a repressão. O envolvimento do setor empresarial foi profundo e estruturado. A Volkswagen, fundada a pedido de Hitler para produzir o carro do povo, o famoso Fusca, utilizou o trabalho escravo de prisioneiros de guerra e judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A IG Farben, um influente conglomerado químico da Alemanha, desempenhou um papel crucial na colaboração com o regime nazista. Entre suas ações mais sombrias, esteve a produção do gás Zyklon B, usado nas câmaras de extermínio dos campos de concentração, e a exploração de trabalho escravo em Auschwitz. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a IG Farben foi oficialmente dissolvida, mas suas divisões, que deram origem a empresas como Bayer, BASF e Hoechst, continuaram a operar globalmente. Algumas dessas empresas, como a Bayer, estiveram também envolvidas em experimentos médicos e no uso de trabalho forçado durante o período nazista. A Siemens, a BMW, a Daimler-Benz, Mercedes, usaram trabalho forçado e forneceram equipamentos para o esforço de guerra nazista. A Krupp, uma das maiores indústrias armamentistas da época, teve papel decisivo no rearmamento da Alemanha e também empregou prisioneiros como escravos em suas fábricas. Embora algumas dessas empresas tenham sido julgadas em Nuremberg após a guerra, muitas escaparam de punições severas e, com o tempo, foram reintegradas ao capitalismo global. Outros casos emblemáticos incluem a Porsche, cuja colaboração com o regime nazista incluiu o desenvolvimento de veículos militares. O próprio Ferdinand Porsche trabalhou diretamente com Hitler no projeto do Fusca. A Hugo Boss fabricava uniformes para a SS, para as tropas de assalto, SA, e para a juventude hitlerista. A empresa usou trabalho escravo e forçado. E o Deutsche Bank também teve um papel significativo. Financiou empresas ligadas ao esforço de guerra e participou da chamada arianização, processo pelo qual empresas pertencentes a judeus foram roubadas e transferidas para arianos, com o apoio direto do Estado nazista. A obra Seja Marginal, Seja Herói, de 1968, onde Hélio Oiticica, com a icônica imagem do cara de cavalo, fez um dos maiores gritos de resistência já produzidos na arte brasileira. No auge da ditadura militar no Brasil, Hélio Oiticica produziu a obra Seja Marginal, Seja Herói, estampando a imagem de um homem negro, sem camisa, deitado no chão, morto. Esse homem é Manoel Moreira da Silva, o cara de cavalo, figura conhecida nas favelas do Rio e assassinado pela polícia em 1964. A foto foi tirada pelo fotógrafo Evandro Teixeira, e Hélio a transformou num estandarte, com a frase provocadora em letras garrafais. Isso foi uma afronta direta à lógica do regime, que classificava como inimigo interno qualquer corpo fora da norma. O negro, o pobre, o favelado, o artista, o comunista, o gay. O que a obra diz? Inverte a lógica do poder. Para o regime, o marginal é o inimigo. Para Oiticica, o marginal é o herói da resistência, o que não se rende, o que vive fora da norma, o que sobrevive ao sistema que o exclui. Exalta os corpos excluídos. Quando faz da arte de Oiticica, sempre esteve ao lado das classes oprimidas, os negros, os moradores das favelas, os usuários de drogas, os artistas não alinhados. Ao exibir o corpo morto de cara de cavalo como símbolo de heroísmo,
Oiticica denuncia o genocídio da população preta e favelada, que já existia antes do discurso de guerra às drogas e que se intensificava na ditadura. Reivindica o direito ao delírio e à desobediência. A frase também desafia os padrões morais impostos. O marginal como criador de novas formas de vida e cultura. Samba, funk, capoeira, carnaval, gíria, malandragem, bicho grilo, etc. A arte deixa de ser decorativa e se torna arma simbólica e política. Uma boa base teórica para compreender essa relação entre militarismo e autoritarismo pode ser encontrada nas ideias de Platão, que via a timocracia como uma forma degenerada de governo, uma queda em relação ao seu modelo ideal, a república governada pelos filósofos. Para Platão, a timocracia é quando os militares ou pessoas que prezam pela força e orgulho mandam no governo, em vez dos sábios. Segundo ele, isso já era um sinal de corrupção do poder, pois nela o governo deixa de ser guiado pela razão e pela justiça, princípios que, segundo ele, deveriam orientar os filósofos no comando do Estado. Platão acreditava que a melhor forma de governo era aquela em que os mais sábios, os filósofos, governavam, porque eles buscavam a verdade e o bem de todos. Mas quando a sabedoria é deixada de lado e o poder passa para aqueles que valorizam acima de tudo a honra, o orgulho e a força militar, surge a timocracia, um modelo inferior, segundo Platão, marcado pela vaidade e pelo autoritarismo. Platão dizia que isso acontece quando os líderes se preocupam mais com vitórias, aparências, disciplina e poder armado, e menos com a justiça, a sabedoria e o bem comum. Platão explicou essa queda do poder como uma sequência de degenerações que afastam o governo cada vez mais da justiça. Já na aristocracia, o governo dos mais sábios, e que para Platão era a forma ideal, baseada na razão, na virtude e no bem comum. Já a timocracia é o governo dos militares. Acontece sob uma primeira degeneração, onde a força e a honra substituem a sabedoria. Há também a oligarquia ou governo dos ricos, onde o poder passa a servir aos interesses econômicos dos mais abastados. E a democracia, que é um governo popular sem critério de virtude. Todos podem participar, mas sem distinguir entre sabedoria e ignorância. Por fim, a tirania. Para Platão, a tirania é a pior e mais degenerada forma de governo. O tirano é alguém que toma o poder para si, governa com medo, violência e manipulação, pensando apenas em si mesmo. Ele surge quando a democracia vira caos e as pessoas pedem um salvador. Essa definição te lembra algo recente do Brasil? Se sim, deixa nos comentários, por favor. E esse líder concentra todo o poder, elimina os adversários e destrói a liberdade. O tirano não tem virtude nem razão, só ambição e desejo de controle. Esse modelo filosófico nos ajuda a compreender como Platão analisaria regimes fortemente militarizados, como o Império Romano ou a ditadura militar no Brasil. Para Platão, um governo que valoriza mais a força do que a justiça, exalta o orgulho militar e se sustenta pela violência, em vez do diálogo, já pode ser considerado uma timocracia. A timocracia, segundo ele, é instável e tende a se transformar em oligarquia corrupta e, por fim, em tirania. Um exemplo disso foi o regime militar brasileiro, entre 1964 e 1985. Ele exaltava valores como honra, ordem e progresso, apresentando o exército como salvador da pátria. No entanto, por trás desse discurso, havia censura, repressão, corrupção e a destruição das liberdades democráticas. Um governo militar, para Platão, já seria uma forma degenerada, porque substitui o saber pela força e a justiça pela obediência. Na visão de Platão, esse tipo de governo já seria considerado corrompido, pois troca o saber pela força e a justiça pela obediência cega. Sobre a obediência autoritária, é possível perceber que as pessoas que obedecem a líderes autoritários às vezes fazem isso porque querem alguém mandando nelas. Mas no fundo, elas também querem ser o chefe.
Adorno observa que, muitas vezes, as pessoas que obedecem a líderes autoritários não o fazem apenas por medo, mas porque, inconscientemente, desejam ocupar o lugar do chefe. É como se obedecer reforçasse a sensação de poder, como se estivessem mandando junto. Ao obedecer, elas sentem que participam do poder, como se estivessem no comando junto com o líder. É uma confusão. Elas obedecem, mas também se sentem fortes, porque acreditam que fariam o mesmo se estivessem no lugar do líder. É como torcer para um time e achar que a vitória também é sua. Essa identificação gera uma contradição. Elas sofrem sob o autoritarismo, mas se sentem parte dele, como torcedores que se apropriam da vitória do time como se fosse pessoal. Exemplo didático. Pense numa escola onde um aluno manda em todos os outros, mesmo sem ser líder de verdade. Alguns colegas obedecem porque têm medo. Outros obedecem porque gostam da sensação de estar do lado do chefe. E ainda dizem, se eu mandasse faria igual ou pior. É isso que Adorno está criticando. O que Adorno está dizendo é que, em regimes autoritários, as pessoas seguem o líder não só por medo ou respeito. Elas também se identificam com o poder dele. Mesmo que esse poder seja cruel ou irracional, elas aceitam e até gostam, porque imaginam que, se estivessem no lugar do líder, fariam o mesmo. Segundo Adorno, a obediência ao líder autoritário não se baseia apenas no medo. Muitas vezes, há uma identificação inconsciente com o poder. Mesmo que o líder seja cruel ou injusto, as pessoas o apoiam porque fantasiam que fariam igual se estivessem em seu lugar. Essa identificação cria um paradoxo. O seguidor se sente oprimido, mas ao mesmo tempo, se sente o opressor. Ele sofre a repressão, mas se sente parte do poder. Isso gera um paradoxo. Quem obedece sofre a opressão, mas também sente que participa dela. É dominado, mas também se sente dominador. É o que acontece quando alguém diz: esse presidente é duro, mas é isso que o Brasil precisa. Mesmo quando o governo prejudica o povo, muita gente continua apoiando porque se sente representada pela força. A identificação com a imagem de força e controle faz com que muitos o defendam, como se o poder do líder fosse também seu, pela ordem, pelo controle. Elas se colocam no lugar do líder, mesmo sendo prejudicadas por ele. A conclusão transversal de Adorno está nos alertando para um perigo. Quando as pessoas deixam de pensar criticamente e se identificam com a figura do poder, mesmo que ela seja autoritária, elas ajudam a manter o sistema opressor vivo. Essa ideia explica não só o apoio a ditadores, mas também a repetição histórica do autoritarismo, como em Roma ou no Brasil pós-64. Adorno nos alerta que quando as pessoas param de pensar por si mesmas e se identificam emocionalmente com líderes autoritários, elas acabam reforçando o próprio sistema que as oprime. É esse padrão que se repete, de Roma à ditadura no Brasil. Voltemos a Roma. Governar um império tão vasto era como tentar domar um colosso. A distância entre as províncias, a lentidão das comunicações e as diferenças culturais tornavam o governo central cada vez mais frágil. A solução encontrada? Dividir para tentar governar melhor. Assim nasceu a separação. De um lado, o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma; do outro, o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, a joia do Oriente. No final do século IV, o imperador Teodósio dividiu formalmente o império entre Oriente e Ocidente. Constantinopla passou a liderar o Oriente, enquanto o Ocidente manteve sua capital inicialmente em Milão, depois em Ravenna e, por fim, em Roma. Mas a divisão que deveria trazer estabilidade acabou por selar o destino do Império Romano do Ocidente. O Oriente, mais urbano e economicamente robusto, sobreviveu como Império Bizantino. O Ocidente, enfraquecido por guerras internas, colapsou, enquanto o Oriente, mais rico e unido, florescia e se transformava no Império Bizantino,
o Ocidente mergulhava em um mar de problemas. O sol se punha em Roma, mas seguia brilhando em Constantinopla. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto por Odoacro, um chefe bárbaro. Não houve explosões ou desastres espetaculares. Foi um colapso lento, um esvaziamento institucional. O Império Bizantino, herdeiro legítimo da tradição romana, resistiria por mais 1000 anos, preservando grande parte da cultura e do legado de Roma. Mas essa, meus caros, é uma história para outro dia. As estradas romanas. Imaginem milhares de quilômetros de pedra e engenharia, atravessando montanhas, cruzando rios, ligando o coração de Roma às fronteiras mais distantes. Era como se o império estivesse costurando o mundo com fios de pedra. Essas vias criavam uma rede de comércio, comunicação e poder militar sem precedentes. Mas com a queda de Roma, o que antes era símbolo de progresso virou cicatriz de um passado glorioso. Sem a manutenção constante das legiões romanas, as estradas foram tomadas pela vegetação, pelos escombros e pelo tempo. O que um dia foi uma artéria vital tornou-se um obstáculo, um símbolo da fragmentação. Com isso, o comércio decaiu, as cidades se isolaram e a comunicação tornou-se lenta e precária. Era como se a Europa estivesse andando para trás, mergulhando num tempo de isolamento e estagnação. As estradas que um dia uniram o mundo agora marcavam sua divisão. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E em se tratando de leis, os romanos eram mestres. O direito romano, com seus códigos, princípios e jurisprudência, formava um verdadeiro edifício jurídico. Ele regulamentava a vida em sociedade, da política ao comércio, da propriedade à vida familiar. Mas o mais impressionante é que, mesmo com a queda do império, o direito romano não desapareceu. Como sementes lançadas ao vento, seus princípios se espalharam pelo mundo, influenciando profundamente os sistemas jurídicos da Europa e além. Muitos dos princípios que regem nossas leis até hoje, como o direito à defesa, a presunção de inocência e a ideia de justiça imparcial, nasceram em Roma. É como se os ecos da Roma antiga ainda reverberassem em nossos tribunais. Imagine um mundo sem dinheiro, sem moedas para facilitar trocas comerciais. Era assim a Europa antes da ascensão de Roma. Mas os romanos, visionários, perceberam o poder das moedas. O denário, estampado com o rosto do imperador, tornou-se símbolo de poder e estabilidade, facilitando o comércio por todo o império. Contudo, assim como as estradas, a moeda também sofreu com as crises. A desvalorização, causada pela escassez de metais preciosos e pela instabilidade política, corroeu o poder de compra do denário. Houve uma desvalorização monetária, causada pela escassez de metais preciosos e pela instabilidade política. Era como se o sangue da economia romana estivesse se esvaindo, corroendo o poder de compra do denário. Com o colapso monetário, a Europa mergulhou num período de trocas diretas e escambo. O comércio tornou-se mais difícil, lento e arriscado. Era mais um prego no caixão da economia romana. Era mais um sinal claro da decadência do sistema romano. Visualize um império no auge de seu poder sendo, de repente, abalado por uma série de crises. Era como se um gigante tivesse acordado furioso, pronto para destruir tudo ao redor. A crise do século III foi um período de caos. Imperadores fracos e corruptos, assassinatos, golpes, revoltas militares e invasões bárbaras. O império mergulhou em inflação descontrolada, instabilidade social e medo. Essa crise enfraqueceu profundamente o exército e corroeu a confiança na ordem romana. Foi um aviso sombrio. Roma não era mais invencível. Diz o ditado: o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. E em Roma, a corrupção se espalhou como uma doença, contaminando o coração do império. Imperadores gastavam fortunas em banquetes extravagantes, enquanto o povo passava fome.
Senadores negociavam leis em benefício próprio, enquanto o sistema judicial apodrecia. A corrupção corroeu a confiança no governo, minou a moral do povo e enfraqueceu as instituições romanas. Enquanto a elite romana se banhava em luxo e ostentação, o povo perdia a fé no império. Com o governo central enfraquecido pela corrupção, líderes locais e senhores de terras assumiram o controle de regiões inteiras, dando origem ao sistema feudal. A centralização do poder, um dos pilares da força romana, se esfacelava. A antiga centralização romana se esfacelava e a fragmentação tomava seu lugar. Por séculos, as fronteiras de Roma foram testadas por povos vindos de terras distantes. Os bárbaros, como os romanos os chamavam, pressionavam as fronteiras do império, buscando terras, riquezas e um lugar ao sol. Mas o exército romano, disciplinado e poderoso, sempre conseguia repelir os invasores. Mas com a crise do século III, as defesas de Roma se enfraqueceram. As legiões, antes invencíveis, agora estavam desmoralizadas, desorganizadas e com falta de recursos. Os bárbaros, sentindo a fraqueza do império, intensificaram seus ataques. E desta vez, Roma não estava preparada para resistir. Em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente chegou ao fim. O último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um general bárbaro. Era o fim de uma era, o fim de um império que por séculos dominou o mundo ocidental. Mas, por que eu misturei Império Romano com ditadura militar? Porque é uma questão que envolve entender império e hegemonia cultural. Um império não é apenas uma estrutura de dominação militar ou econômica, mas uma fabricação de mundo, um modo de ver e organizar a realidade que se impõe como se fosse o natural, o certo, o único. Vamos destrinchar melhor isso em 3 níveis. Primeiro, o império como forma de poder total. Um império não domina só pela força. Ele impõe normas, leis, culturas e línguas. Estabelece um centro, como foi Roma, Washington, Brasília, e impõe sua lógica às periferias. Ele cria sistemas simbólicos. O império define o que é civilizado e o que é bárbaro, o que é ordem e o que é caos, o que é desenvolvimento e o que é atraso. Ele cria uma visão de mundo que outros povos compram. Em filosofia política e teoria crítica, isso se aproxima muito do que Foucault chamaria de regime de verdade e do que Gramsci chama de hegemonia cultural. Roma e o Brasil de 64 produziram essa hegemonia. Roma expandia não só com legiões, mas com a ideia de Roma. Os povos dominados recebiam cidadania, adotavam o latim, o direito romano, a arquitetura, os deuses romanizados. Isso tudo produzia adesão, não apenas submissão. Roma se apresentava como portadora da ordem e da civilização. O resto era barbaridade. A ditadura de 64 não foi só um golpe militar, mas uma reorganização simbólica do Brasil. Criou-se a ideia de inimigo interno, o discurso do progresso e da modernização, o anticomunismo como cruzada quase religiosa, a propaganda do Brasil grande e da ordem. O império aqui é interno, mas age com a mesma lógica. Define quem é o inimigo, o que é progresso, o que é certo, e silencia ou mata o resto. No caso do Brasil, foi pior, porque não era uma decisão do povo, mas de outro império, o americano, a moldar nossas ideologias e modo de vida. Aqui vão alguns conceitos-chave de como entender isso melhor. Alguns autores e conceitos que podem te ajudar a aprofundar. Em primeiro lugar, Gramsci, com a ideia de hegemonia cultural, que é uma dominação consentida, onde o dominado adere aos valores do dominador. Foucault, com a ideia de biopoder e regimes de verdade. Ele mostra como os discursos organizam a vida e excluem o que não se encaixa. Edward Said, com o orientalismo. Ele expõe como o Ocidente inventa o Oriente, como algo exótico e inferior, apenas para justificar dominação.
Deleuze e Guattari, com as ideias de agenciamento e captura, eles nos mostram como potências de vida são capturadas por sistemas como o Estado. Ou até mesmo, para finalizar, Achille Mbembe e sua necropolítica. Ele deixa claro que o poder de decidir quem vive e quem morre é mais do que colonial e imperial, mas também muito útil para pensar ditaduras. Em resumo, o império não domina só com armas ou dinheiro. Ele convence. Ele faz parecer natural o que é violento. Faz com que o dominado sonhe com a lógica do dominador. Essa percepção de que ninguém percebe é justamente a eficácia máxima do império e da colonização. Quando a violência já não é mais percebida como violência, mas como natural, cultural, histórica ou até como nossa identidade. Todo esse processo de internalização apaga a identidade. O caso do português no Brasil também foi, nesse sentido, uma violência invisível. Quando Portugal obrigou todos aqui a falar português, isso não foi só uma mudança linguística, foi uma aniquilação de mundos. Mais de 1000 línguas indígenas existiam antes da colonização. Com o tempo, o português se tornou a única língua válida, escolar, institucional, jurídica, religiosa, bonita. Outras línguas, indígenas, africanas, até o tupi usado nos primeiros séculos, foram apagadas, silenciadas ou ridicularizadas. Resultado? Hoje o brasileiro fala português, pensa em português, reza em português, ama em português e acha normal. Acha que sempre foi assim. E aí está o ponto-chave. O maior sucesso da dominação é quando ela se torna invisível, internalizada como identidade. O problema maior é que ninguém ensinou isso. A escola muitas vezes reproduz a lógica do colonizador, onde o professor de filosofia e história muitas vezes é tido como ameaça real. Ela ensina o português como língua pátria, sem questionar como essa língua virou a pátria. Fomos ensinados a desprezar a diferença. As línguas indígenas, as africanas ou regionais foram associadas a atraso, erro, ignorância. A língua portuguesa e a religião cristã acabaram por proibir outros idiomas, que foram apagados ou exterminados. E isso foi feito de tal forma que hoje nem parece que aconteceu. E assim termina a nossa jornada pela história de Roma, desde o auge da Pax Romana até a queda do Império Romano do Ocidente. Mas não se enganem, Roma não desapareceu completamente. Seu legado, como um fantasma do passado, ainda vive em nossa cultura, em nossas leis, em nossa arquitetura. Roma não morreu, ela se transformou. Suas ideias, seus valores e suas realizações continuaram a influenciar o mundo por séculos, moldando a civilização ocidental como a conhecemos. As estradas romanas podem ter se desfeito, mas sobre suas ruínas, novas estradas foram construídas, novas rotas foram traçadas. E a vocês, meus caros, fica a lição: nenhum império, por mais poderoso que seja, dura para sempre. A história de Roma é um lembrete de que a glória é efêmera, o poder é transitório e que até mesmo os maiores impérios podem ruir. Se você gostou deste conteúdo, curta, salve, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Obrigado.